Palavra, Paulo Tadeu. À vontade. Se o senhor quiser ficar sentado, fica à vontade, tá? Eu sou dos tempos idos, né? Primeiro, queria pedir licença aqui para fazer uma saudação ao presidente, Douglas, uma saudação ao vereador Kleber, secretário, saudação ao vereador Claudinei, ao vereador Wilson, eu ia falar Valdir, mas lembrei, parece um pouquinho, vereador Flávio, vereador Paulista, vereador Ricardo, vereador Lucas, vereador Silvio, vereador Tiago, vereador Roberto, o vereador Marcelo, a vereadora Regina, a vereadora Luzia, eu acho que não mencionei ainda. Isso aqui é uma satisfação voltar a casa numa missão um pouco estranha para mim, mas é uma satisfação estar aqui entre vocês. Uma casa que eu procurei honrar nos mandatos em que eu tive a oportunidade de representar a população de Poços de Caldas. Nós estamos diante de um fato que não se encerra em si mesmo. Nós estamos diante de um fato que compõe um cenário comportamental e político que a sociedade brasileira vive nos últimos anos. Nós vivemos tempos de distanciamento, tempos de dificuldade de dialogar com o diferente. Tempos em que a linguagem curta, treinada em redes sociais, acabam por prejudicar a nossa capacidade de interação e de entendimento. Tanto do entendimento do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de ter um espaço de relacionamento civilizado e respeitoso, mas também uma dificuldade de compreensão, de interação com o que ocorre em nosso entorno. Então, esse fato, ele está inserido nesse momento que nós vivemos e que eu espero e trabalho muito para superar. Trabalho muito para superar. Então, nós estamos aqui diante de uma situação referenciada, e aí é preciso entender, referenciada por uma disputa sindical. E uma disputa sindical que tem ferido muito a gente, porque é uma disputa feita com bons companheiros de luta. Nós temos duas chapas em disputa e ambas participaram ativamente conosco nas jornadas pela democracia no Brasil. Então tem sido também penoso para nós essa disputa. Mas as disputas sindicais, a experiência me dá condições de fazer essa afirmação, frequentemente elas fogem da racionalidade. E essa disputa foi trazida para dentro dessa casa, combinada, né, com a coincidência de um debate sobre o regime jurídico no momento em que se dá essa discussão. Se esse regime jurídico tivesse sido discutido mais anteriormente ou posteriormente, certamente esse debate não estaria ocorrendo aqui, presidente. Certamente não estaria ocorrendo. Porque é exatamente dessa escapada da racionalidade em que as pessoas passam a reagir em função dos seus sentimentos, que são legítimos e que são respeitados. Agora, respeitáveis, nós estamos também diante de uma circunstância em que vereadoras e vereadores
assessores e assessoras dessa casa, que eu não cumprimentei, desculpe, com quem eu tenho a melhor relação e o maior respeito pelo profissionalismo e pelo exemplo de serviço público que represento, que nós temos que entender que não há, em algum momento, nós precisamos interromper essa escalada de banalização, que não começou agora, presidente, de banalização da repreensão e da advertência. Eu sofri aqui 5 processos. 5 processos. Tenho um comportamento próprio, mas sofri 5 processos. Você quer concluir o raciocínio que depois eu passo novamente? Eu sofri 5 processos aqui. Começou lá, essa banalização. Inclusive quando havia ofensa mútua. Quando eu fui ofendido, eu respondi, mas o penalizado fui eu. E quando eu reclamei que era ofensa mútua, não, abre uma ação também contra a pessoa. Eu falei, não, eu não sou criança. Nós batemos boca, acabou. Eu não vou agir como criança. Então nós não podemos banalizar esse processo, presidente, porque quando a gente faz isso, nós não estamos jogando apenas com a importância do parlamento. Nós estamos jogando com a importância da democracia. Porque não pode uma antipatia pessoal, justa ou não, determinar se um vereador eleito pela população vai perder o seu mandato. Se não há efetivamente e concretamente um deslize sem subjetividade, se não há um deslize inquestionável, é impossível que a gente possa aceitar a banalização desses processos, um atrás do outro. Pensa bem, presidente, são 4 em poucos dias contra o mesmo vereador. Nós estamos tratando de uma banalização. Então, esse processo, eu encerro, porque eu vou pedir outras vezes, porque eu quero argumentar mais, porque tecnicamente eu considero a defesa do Dinei irrespondível em alguns aspectos, que eu quero ressaltar depois. Ok, muito obrigado. Com a palavra, vereador Silvio. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Eu estive, como todos os demais vereadores aqui, naquele dia. Como foi dito, no boletim de ocorrência, que aconteceu no início, na entrada daquela sessão. Olha, desde o dia 1º de janeiro de 2021, quem não me conhecia e passou a conhecer, eu tenho 1001 defeitos, mas se tem um defeito que eu detesto é a mentira e a injustiça, porque eu sou um cristão. Eu não perco muitas horas do dia dobrado do meu joelho. Eu ganho orando. Muitas horas da madrugada. E eu já vi muitas injustiças nesses meus 2 anos e 10, 11 meses. Muitas injustiças envolvendo executivos, servidores, Câmara, servidores da Câmara, injustiça comigo. Lembra, pastor Wilson? Eu sou o presidente da CPI. Eu começo a investigar, eu vou na Santa Casa, eu vou na UPA. Lembra que eu disse um dia na tribuna que apareceu 2 boletins de ocorrência contra eu? Eu falei, eu quero que prove o que está lá. O que está lá é um secretário que
com o diretor da UPA, eu queria que eles provassem o que estava no boletim de ocorrência. Secretário da Saúde. Mas por quê? Porque eu sou vereador. Porque eu andei 1 ano junto com o executivo e vi coisas que Deus me mostrou. Logo no primeiro semestre, naquele programa, Projeto Recupera Postos, lembra que eu fiz as emendas? Aquilo ali não é eu, não. Muitos achavam que era minha ex-assessora. Foi me pregado, antes da eleição, que eu estaria no meio de ovelhas vestidas de cordeiros vestidos de ovelha. Lobos vestidos de ovelhas. Cumprimento da palavra. Porque se alguém mostrar a câmera, aquela pessoa que fez essa denúncia, eu não estou aqui defendendo o Dinei, poderia ser qualquer outro, poderia ser o pastor Wilson, poderia ser o Tiago, a Luzia, o Claudinei, quem fosse. Se mostrar, ela teve o tempo todo atrás de mim. O tempo todo. Em nenhum momento ela comentou sequer isso. Várias vezes eu ofereci água para ambas que estavam aqui. Eu nem sabia que era, olha bem para você, o Dinei tinha comentado mesmo comigo que era que estava atrás. Então é a mesma coisa, eu falei, eu tenho prova. Amanhã vai ser o vereador Silvio, o presidente da CPI, como tentaram fazer boletim de ocorrência. Tem muita coisa que aconteceu nos anos aí que pode vir às claras. Eu ando passando mal de ver coisas erradas dentro dessa casa. Já falei que eu sou independente. Aconteceu essa semana de novo. Coisas que não poderiam acontecer com o executivo. Até quando? Estão querendo comandar, o executivo quer comandar a Câmara até quando? Por 20 anos, igual eu já ouvi falar? Eu sou o maior crítico de algumas coisas de ideologia do vereador citado, porque eu sou um cristão. Só que isso que está fazendo é um erro. Na advertência, semana passada, eu falei a mesma coisa. A votação foi tranquila. A gente vai apresentar um relatório da CPI, pedem 60 dias de prazo. Vou terminar, presidente. Aí depois querem antecipar. Vou divulgar vídeo e vou pedir para que seja divulgado daqui para frente para todas as igrejas evangélicas. Para todas, porque homem de Deus não associa com mentira. Homem de Deus não associa com mentira. Quem prestou atenção no salmo lido ali, sabe do que eu estou falando. Homem que é de Deus, cristão. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Silvio. Continue a discussão. A palavra está em aberto. Tadeu, fica à vontade. Aqui o pastor Wilson trouxe marmita hoje, quando ele soube que eu vinha. Ele trouxe uma marmita para comer mais tarde. Eu queria, continuando aqui, eu queria colocar aqui algumas... naquela linha do que eu estava continuando ali. Todas as vezes que um homem, uma mulher, um de nós, é colocado diante de um julgamento de um outro, tem dois valores
que se colocam para o nosso comportamento. Um diz respeito à minha relação com os outros. A isso se chama ética. Como eu me relaciono com os outros. Como me relaciono com a sociedade. Que valores eu carrego nas decisões que tomo diante da sociedade e quais os impactos dessas decisões que podem chegar até a sociedade. Isso é muito importante. Mas mais importante é o valor do qual eu tenho que prestar conta comigo mesmo. E isso é moral. Moralmente, como eu me sinto quando eu embarco numa farsa. Numa farsa claramente demonstrada aqui, quando o advogado do sindicato vem a esta casa e protocola uma denúncia idêntica à denúncia do sindicato. Diferente na forma. Mas idêntico no conteúdo. Ora, isso é de uma ingenuidade. Imaginar que ninguém vai dizer que é a mesma coisa. O vereador Ricardo levantou uma questão ali no início que chama a atenção dos advogados aqui da casa. Porque se são processos praticamente idênticos, porque têm a mesma origem. Praticamente idênticos, porque eles têm o mesmo conteúdo. E praticamente idênticos, porque praticamente pede as mesmas penas. Presidente, isso dá nulidade nos dois processos. Isso dá nulidade nos dois processos. Porque ninguém pode ser denunciado duas vezes pela mesma eventual falha ou crime. O levantamento que o vereador Ricardo fez é muito pertinente. Eu queria colocar aqui uma outra questão que diz respeito ao fato já mencionado pelo vereador Dinei, em que o denunciante, pastor Roberto, ele terceiriza a responsabilidade de produção de provas. Alguém pode dizer assim, não, mas hoje é só admissibilidade. Gente, a admissibilidade tem um peso político muito próximo da cassação. Então, essas provas têm que ser incontestes. Elas têm que ser inquestionáveis, elas têm que ser apresentadas. Não tem. Ah, tem testemunha que viu, tem um vídeo não sei aonde, tem não sei o quê. A própria Câmara, vídeos das câmaras internas já solicitadas. Então solicita primeiro, analisa esses vídeos e entra com a ação. Qual é a pressa? A pressa, presidente, vereadoras e vereadores, a pressa é a eleição do sindicato que se deu ontem e hoje. É um momento em que temos já três elementos, vereador Flávio. A presença do advogado do sindicato, protocolando uma denúncia idêntica à do sindicato. Nós temos a não apresentação de provas e nós temos a Câmara sendo jogada numa disputa que não é dela. Uma disputa que não é dela. Então eu vi aqui atentamente e o vereador Dinei apresentando sua defesa. Em alguns momentos eu fiquei aflito, imaginando que ele poderia se adiantar nas questões que dizem respeito à manipulação, à articulação de todos esses processos. Felizmente ele não adiantou. Porque a manipulação, ela é narcisista, é simpática e é discreta.
Muitas vezes as pessoas não percebem o manipulador ou a manipuladora. Então, nós temos hoje essa convicção, não pelos dados que não foram apresentados, mas por aquilo que já foi feito. Vereador Kleber, não faz sentido 4 denúncias em sequência contra o mesmo vereador, quando eventualmente outros vereadores cometem também seus deslizes, nem sempre com essa necessidade de punir, nem sempre com essa necessidade de caçar, nem sempre com essa necessidade de criar isso tudo. Basta o presidente chamar e fazer uma censura. Está lá, no Código de Ética, faz uma censura discreta. Ô vereador, melhora o seu comportamento. Ô vereador, você não podia ter dito aquilo para aquela senhora. Ô vereador, você não podia ter feito isso. Sabe, reduzir essa fricção, ela é fundamental. Eu espero, presidente, voltar a falar, porque eu teria que pedir muita sua tolerância em relação ao regimento, mas eu vou pedir aqui que o senhor me permita fazer uma pequena leitura aqui, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que o tempo passa e as coisas mudam, vereadora Regina. A senhora tem uma larga experiência política e sabe como a política muda. De tempos em tempos, nós temos novos atores, nós temos novas possibilidades e novas propostas políticas. Essa composição aqui, não pelas pessoas, mas pela composição política e ideológica, ela não é eterna. Ela não é para sempre. Ela vai mudar. Em algum momento vai mudar. Agora, se eu banalizo a punição, eu crio aqui uma cultura de punição. Uma cultura em que eu vou caçar mandatos contra o direito da população escolher vereadores. E quando eu digo que muda, é porque as pessoas às vezes não se dão conta que o que eu faço hoje pode se virar contra mim amanhã. Isso não é uma ameaça. Eu tenho 55 anos de militância política. Comecei com 15 anos enfrentando a ditadura. Então eu já vi de tudo, inclusive tortura. Então eu queria fazer uma leitura rápida, presidente, que diz respeito a essa questão da gente não compreender, às vezes, o momento, porque no momento é um outro que está sofrendo. Eu, na minha juventude, e faço essa leitura até hoje, fui um leitor ávido de um poeta russo chamado Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky escreveu: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, roubam a nossa luz, e conhecendo o nosso medo, arranca a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Então, a banalização da punição, vereador Kleber, em algum momento criará nesta casa a cultura da punição e da vingança. Eu acho que é um momento importante de reflexão sobre o que nós queremos e desejamos para o Poder Legislativo hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Então, continua em discussão. A palavra ao vereador Tiago Braz. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, quem nos acompanha aí pelas redes sociais, nossos servidores. Que dia triste, eu acho que eu posso dizer. Eu fiquei aqui pensando e até conversei com outros vereadores, a vulnerabilidade que a nossa função, porque essa denúncia entrou essa semana por uma cidadã comum e já estamos em processo de discussão para se votar se abre ou não a denúncia.
E isso pode acontecer, então, toda terça. Toda terça-feira, um cidadão pode entrar contra qualquer vereador aqui, a gente barra toda a pauta, sem nenhuma prova, sem nenhuma testemunha, sem nada ser julgado, e aí mais um vai para Berlinda. Simplesmente, na sequência, sem uma ordem dos fatos, sem uma discussão mais ampla, sem um parecer jurídico, sem algo mais criterioso. E isso, no meu entendimento, é muito grave. Porque poderá, a partir de agora, acontecer toda semana. Por que não? Se for pegar deslizes, né, ou situações duvidosas, nenhum dos 15 sai impune, se eu puder dizer assim. Porque sempre tem um posicionamento de um diferente do outro, que pode achar que o outro não fez de uma forma dentro daquilo que a pessoa acredita e ela entrar. E a gente pode mencionar vários, inclusive eu, quando tive alguma discussão mais calorosa e tal. Né? É lógico, não diminuo o tamanho da denúncia fez. E que precisa ser investigada e por isso está na justiça, né? E o vereador vai ter toda a defesa dele a se fazer, e não podemos deixar de esquecer que é um vereador muito atuante das minorias e da mulher nessa defesa. E que se o fez, terá sim que ter alguma punição, mas até o momento e dentro da denúncia, nada foi apresentado. E é um processo que corre na justiça. E aí a gente abriu um processo de cassação. E é importante a gente mencionar aqui, é lógico que depois que sentamos nessa cadeira, todo mundo tem o mesmo peso. Mas nós estamos falando do vereador mais votado da cidade, né, na última eleição. Um cara combativo e que até a gente, que é do mesmo, que hoje compomos, né, o mesmo bloco aí de fiscalização dentro da cidade, temos divergências às vezes, e são várias, e discutimos e pontuamos, mas abrir um processo de cassação contra um vereador da forma como está acontecendo, e se essa casa aceitar isso, acho que o vereador Paulo, é o vereador hoje, Paulo Tadeu, e ex-prefeito e ex-vereador da nossa cidade, falou muito bem. Iremos banalizar de uma forma que, até politicamente, se isso quiser ser utilizado, trava todo o trabalho da Câmara. Pois poderemos ter, todas as terças, uma discussão como essa, 20 minutos de defesa, 10, e abre discussão e mais 20. E está aí para fazer também, né? Eu acho que se abrir para o vereador Dinei, inclusive nós precisaremos refletir sobre algumas questões e começar a ter essas discussões aqui dentro dessa casa. Só que não acho que é o caminho. Né? O Paulo Tadeu colocou muito bem essa questão, e eu acho que a minha maior tristeza dentro da política, desde que sentei essa cadeira, é ver o nível de perseguição de quem é maioria na política. E aí eu levo isso ao cenário estadual, ao cenário federal, e essa guerra está se tornando uma guerra sem volta. E que aí, no meu entendimento, todos os lados precisam fazer uma avaliação, porque, como você mesmo disse, né, o mundo gira, o mundo dá voltas, um dia é minoria, outro dia é maioria, um dia é executivo, no outro está no legislativo, e vai ser sempre assim? Eu estava hoje falando com uma servidora, uma pessoa fantástica que eu conheço há muito tempo, e que por divergências técnicas, de apontamentos técnicos que ela fez, ela tem sido perseguida. E isso está acontecendo, tem chegado em diversas secretarias, e tem que ser assim, então. A pessoa não pode mais expor sua opinião técnica, então vamos rasgar os diplomas. E aí dentro dessa casa não faremos mais a vontade da população, independente. Tem vereador aqui que eu me dou bem, tem vereador que eu não gosto. E eu tenho que aturar aqui toda terça, ou todo dia.
Na verdade, todo dia eu venho, né? Muitos não vêm. Mas, nem por isso, né? Eu, por não gostar dele ou dos posicionamentos dele, eu vou abrir um processo de cassação sem ter um parecer jurídico, sem ter comprovações, sem ter algo mais robusto. E vou concluir já, presidente. E assim como não quero que faça comigo, porque cada um aqui, né, teve aí a sua parcela de votação e tem uma representatividade dentro dessa cidade, eu gostando ou não, outro vereador gostando ou não. E eu espero que isso continue nos debates, nas discussões, nas divergências e não nas perseguições, como tem acontecido nos últimos anos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Fica aí a minha colocação, espero que essa casa tenha coerência nessa abertura. Se caso for aprovado, vai ser mais um momento muito triste dessa legislatura. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra, a vereadora Luzia Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os colegas vereadores, Douglas, presidente da casa, todos os servidores, Paulo Tadeu, que hoje se encontra entre nós. Eu demonstro todas essas situações, eu demonstro um certo desconforto, porque eu não me sinto apta, né, ou capacitada para versões de análise de provas, análise de conteúdos. Eu não me sinto apta a isso. Mesmo porque o comportamento do outro nem sempre me diz respeito. Senti aquele dia um desconforto pelo tumulto, talvez pela falta de costume com aquele tumulto. Concordo com o vereador Paulo Tadeu, houve uma mistura das emoções por uma disputa sindical. Não achei que fosse plausível naquele momento, já era uma votação difícil, e até mesmo na audiência pública, que foi na URCA, tanto eu quanto o vereador Lucas colocamos que o momento não era, o tipo de votação era para se ater àquilo que era ao regime estatutário e não à disputa sindical. Mas me sinto desconfortável, e esse cuidado que nós temos que ter para uma análise partindo, né, do âmbito das questões pessoais, de divergências de opiniões, de divergência de ideologia, de maneira de ver as coisas. Eu confesso que a gente tem que conseguir, né, respeitar o outro a partir daquilo que ele, como ele vê o mundo e como nós vemos o mundo. Então, esse respeito se faz necessário de ambas as partes. Já falei isso algumas vezes para o vereador Dinei também. Eu acho que isso é importantíssimo, que a gente aprenda, porque no ato da convivência, a gente tem que eleger, né, primeiro, o respeito na convivência, né? Isso é o fundamental, esse é o verdadeiro crescimento, esse é o que deve embasar qualquer situação pautada em ética e moral. A valorização do processo do conviver em situações estressantes. Esse cuidado, essa semana que passou, nós conversamos, eu e o vereador Dinei, e muitas vezes olha, ele fez isso com você, então ele tem que fazer. Então, a gente tem que ter cuidado de ficar acima dessas coisas, porque ele foi um vereador eleito pelo povo. As pessoas que votaram nele, votaram por ele ser o que ele é. Como eu digo, que quem votou em mim, votou por eu ser como eu sou. Ninguém espera de mim um comportamento diferente, e os que votaram nele não esperam dele também um comportamento diferente. Mas cabe a cada um de nós melhorarmos, né, amadurecermos. Estamos num espaço novo para nós, amadurecermos e conseguirmos elevar aqui aquilo que nós viemos fazer, né, que é a representatividade do povo
E aquele povo que nos colocou aqui é esse povo que nós devemos legitimar. Mas eu confesso que nós temos que pensar, né, nesse convívio de forma mais harmônica, porque o que a população quer mesmo são ver, né, suas questões sendo atendidas, as suas queixas em relação à própria administração, os cuidados com a cidade. Nós precisamos dar voz à população e não ficarmos, né, nas questões subjetivas. Eu confesso que é muito sério, né? Semana passada eu já disse isso, que tem muitas questões que podem ser aí utilizadas de forma a deixar, né, o vereador em situação de constrangedora, mas não é isso que nós viemos fazer aqui. E me sinto mesmo, é visível o meu desconforto nessas vezes que eu tenho que colocar aqui meu ponto de vista, que eu tenho que colocar aqui a minha maneira de ver as coisas. Não me sinto aí capaz disso, me sinto, tenho que ser muito responsável, porque nós estamos falando da vida de uma pessoa em relação à comunidade que ela representa. Então, eu só queria deixar claro que nós temos que procurarmos, né, não utilizar esse espaço de maneira assim, temos que pensar na questão da pessoalidade, de colocar questões muito pessoais em voga e sermos acima dessas coisas. Eu só queria deixar isso claro, presidente, porque a gente tem que aprender também a colocar o nosso ponto de vista, aprender a colocar como a gente consegue fazer as coisas, né? A gente não pode ser irresponsável de agredir a si próprio, né? Então, qualquer ação impensada, a gente carrega essa ação consigo, né? E eu não conseguiria também votar também contra, assim, o pastor, porque eu não ouvi, e mesmo com ele, não vi, não ouvi. Então, isso é muito sério. Só queria deixar registrado isso. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Luzia Martins. Continua em discussão. Vereador. Isso. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos aqui, os colegas, vereadores, vereadora Luzia, vereadora Regina, ao público presente. Também que saudar aqui o nosso plenário, vereador Paulo Tadeu, né, que está aqui conosco. Vereador esse que, no mandato passado, sempre, às vezes, divergindo em pontos, debates, mas, inclusive, recentemente, em entrevista, registrado, disse que sempre de forma respeitosa. Então, também deixo aqui as boas-vindas aqui nessa situação. Presidente, primeiramente, essa minha fala, no intuito de poder externar também, né, e deixar registrado que certas posições aqui na Câmara são muito difíceis. E me recordo, no final do ano, começo do ano dessa legislatura, quando finalizei ali o trabalho na presidência, no dia da votação para a corregedoria, né, fui procurado aqui pela vereadora Regina Cioff, pedindo para que eu colocasse meu nome à disposição, e me lembro que na ocasião falei a ela, vereadora, doutora, já estive, não é muito fácil, vamos ver outro vereador, e ela acabou insistindo, e aceitei esse desafio, que não é fácil, e fui eleito aí pelos colegas, né, e nós estamos hoje nessa função. Digo isso porque algumas situações aqui na Câmara, me parece, até por interpretações de alguns vereadores, colegas, que traz uma responsabilidade, inclusive, que não talvez devida ao vereador, desculpa, ao corregedor, né? O plenário aqui da Câmara é soberano, e muitas vezes o que é analisado é o parecer
conforme orientações das próprias assessorias que nós temos. Mas o fato que está em discussão hoje, inclusive, extrapola o trabalho da corregedoria. Haja visto o que foi protocolada por essa servidora, Ana Lúcia, vereadora Luzia, ela foi encaminhada diretamente à presidência. Você pode prestar atenção que foi encaminhada à presidência e nós estamos discutindo aqui uma situação que não irá passar pela corregedoria. Então, acho que é o primeiro ponto que nós precisamos colocar. E eu falo isso porque me traz, aí sim, muita estranheza, e aí eu falo como vereador, que a denúncia que foi apresentada aqui ao vereador Dinei Lennon, uma denúncia que, no mínimo, me traz preocupação, porque ela traz 3 pontos principais. A primeira, que ela, pelo menos, ela coloca que houve uma possível interferência por parte do vereador em benefício da discussão do sindicato, no qual aqui o vereador claramente já disse, inclusive pessoas muito próximas que hoje militam ali pela chapa 2, em detrimento da chapa 1. Então, esse é o primeiro fato que ela coloca, né? Está aqui em mãos aqui, já protocolado no dia 8, aqui no sistema da Câmara, também o depoimento por escrito do nosso servidor Jailton, que ele traz também aqui algumas afirmações, que eu acho que é importante, e possivelmente sendo aberto, todo esse documento estará à disposição aqui da comissão. Outra situação que ela coloca é com relação... Vereador, com todo respeito, só para mim não perder aqui o raciocínio, vereador, senão eu vou acabar perdendo aqui a minha linha de raciocínio, mas seria uma parte... Ok? Uma segunda denúncia que está contida aqui no protocolo dessa servidora, que me parece que atua na educação, ligada ali ao sindicato, é com relação também a uma fala por parte do vereador, né, volto a dizer, por parte, uma afirmação feita por ela, e que hoje, né, conforme aqui o boletim de ocorrência, ela coloca uma pessoa, mas nada nos garante aqui ao plenário que muitas pessoas podem testemunhar logo posteriormente. Né, nada nos garante. Aqui ela colocou provavelmente, se for assim, citada, provavelmente, né, talvez tenha aí mais pessoas para poder testemunhar. E por último, né, essa questão dessa incitação, que nós tivemos ali naquele momento um depoimento de uma guarda que estava aqui, municipal, aliás, que estava trabalhando na segurança, perdão, presidente, no qual a presidência tomou uma decisão. Nós fomos comunicados anteriormente que naquela ocasião, naquela votação, a presidência decidiu seguir aqui a orientação do Corpo de Bombeiro. Uma decisão que foi colocada a nós, e nós aqui, enquanto vereadores e servidores, nós seguimos aqui a orientação da presidência. Isso aqui é a análise prévia dos fatos, que eu quero deixar mais uma vez registrado, que parte dessa servidora, junto à presidência, e onde nós estamos discutindo essa situação. Agora, precisamos também deixar aqui alguns registros, presidente. Me chama a atenção, nessa discussão também, que o vereador traz para ele, ao meu ver, uma situação que não é apenas de competência, apenas exclusivamente dele. Né? Nós temos aqui uma Câmara Municipal composta por 15 vereadores, que tem trabalhado, inclusive, na denúncia que foi feita e abertura de uma CPI da Comissão de Saúde, que foi assinado por a sua quase que totalidade. Na ocasião, estava na presidência, presidente, o senhor estava na mesa, o senhor recorda, nós não medimos esforços para, dentro da legalidade, corretamente, fazer uma contratação de uma empresa ao valor de 350, 360 mil reais,
que viesse dar um auxílio à comissão. Assinei essa contratação, fizemos da forma correta, orientado pelas nossas assessorias, sem dispensa de licitação, enfim, seguindo todos os trâmites legais para que essa empresa trouxesse um apoio à comissão. Então, falar hoje, no momento que nós estamos discutindo uma denúncia, que isso está acontecendo porque ele é relator, eu acho que é trazer uma dimensão maior do que se deve. Um outro ponto, presidente, que eu gostaria, só para... Eu vou finalizar, presidente. Um outro ponto, presidente, que eu quero finalizar a minha fala e numa demonstração, mais uma vez, de ataque a mim, infelizmente, e aí eu não sei, porque claramente as pessoas que me conhecem, as pessoas que estão me assistindo, de ter um posicionamento, talvez, diferente do vereador, conservador, cristão, e constantemente a gente percebe ataques direcionados, né? E por último, presidente, eu gostaria que ficasse também registrado e constado aqui na nossa ata, que é uma ata, claro, uma ata através aqui dos nossos vídeos, né, através aqui do nosso áudio, a forma, né, que provavelmente aconteceu com essa servidora, em que o vereador, numa posição, claro, de autoridade, que ele é aqui nessa casa, tenta confrontar o meu assessor, intimidando, e está gravado, que ele falasse. Ora, então agora nós temos, além de um vereador, um promotor, um acusador e um juiz. Muito grave isso, presidente. Então deixo aqui, Rafael, a minha solidariedade a você, meu assessor, que tenha meu carinho, meu respeito, e a atitude dele, presidente, e aqui eu acabo a minha fala, diz mais a respeito dele do que certamente a mim, que ele ataque, e agora de forma muito covarde, ataca o meu assessor. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcelo. Paulo Tadeu, ele não concedeu uma parte ao senhor, o senhor fica à vontade com a palavra. Eu agradeço, eu não quis me... Não me negou a parte, eu posso falar depois. Pode falar, fica à vontade. Não, na verdade, eu queria... Eu entendo algumas colocações do vereador, e volto a dizer, a dificuldade está nisso, é de compreender que a relação pessoal está muito aquém do que é mais relevante nesse momento. Ele fez, essa é a questão. Nós temos uma situação aqui, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos uma situação aqui muito grave, delicadíssima, porque eu volto a dizer, admitir um processo de cassação tem uma força, um impacto muito parecido com uma cassação. A admissibilidade já é algo, já é uma punição, tanto é que em relação ao presidente ele é afastado, salvo engano. Então, veja bem, aí levanta aqui as denúncias que foram feitas, mas, vereadores, denúncias sem provas. Como é que o vereador denunciado pode se defender se ele não conhece as pessoas que teriam testemunhado, se ele não conhece o vídeo que foi mencionado, até porque não foi entregue? E essa admissibilidade, senhores vereadores, significa o quê? Significa que a Câmara vai produzir provas para quem denunciou. Ué, mas vai ficar muito fácil, vereador Flávio. Eu chego aqui amanhã, alguém chega aqui amanhã, faz uma denúncia contra o pastor Wilson, né? Faz uma denúncia contra o pastor Wilson e manda a casa apurar. Ouvi falar, tenho testemunha e tem um vídeo aí que o pastor Wilson estava tomando café, né? Não junto com o nosso querido amigo Álvaro Canhano, mas é uma possibilidade concreta de alguém fazer a denúncia e pedir para a Câmara juntar a prova. E mais grave do que isso é admitir, vereador Kleber, um pedido de cassação como esse para virar um processo
é admitir a possibilidade de um funcionário desta casa, como o Jailton, ter entregado ao vereador algumas senhas para ele distribuir. Passa na cabeça de alguém aqui que o Jailton seja capaz disso? Então, essa figura do Jailton, o respeito que todos têm por ele nessa casa, vereadores e servidores, já demonstra claramente que a denúncia é vazia. Honestamente, olha, eu admito um processo de cassação contra o Dinei, porque o Jailton deu senha para ele distribuir. Isso seria factual se tivesse uma prova de que o Jailton fez isso. Mas como todas as outras acusações no processo, e essa é escondida, essa é subreptícia, como todas as outras não tem prova nenhuma. Olha, ele facilitou a vinda de uma advogada aqui, facilitou umas pessoas que foram reunir com ele, que depois saíram ou não saíram, é uma coisa. Agora, alguém vê o vereador distribuindo senha, vou levantar, distribuindo senha é isso aqui, ó. É material, é uma prova material. Eu vi ele distribuir senha. Da onde saíram essas senhas? Do Jailton? Do presidente? Alguém acredita aqui que o presidente daria senha para favorecer alguém nesta casa? E por que o Jailton, que tem anos e anos nessa casa, faria isso? Então, é uma denúncia vazia. Por isso que eu queria fazer Paulo, só fica mais próximo que a sua voz está saindo. Por isso que eu queria... Eu sou antigo. É por isso que eu queria fazer aquele à parte, exatamente para isso, para chamar a atenção do vereador, né, que tem as suas razões íntimas e tal, mas chamar a atenção para essa situação. Admitir isso, gente, sem prova, é abrir a porteira para tudo quanto é tipo de denúncia. E ainda que não sejam admitidas as outras denúncias, eu vou terminar, presidente, eu vou contar uma pequena história aqui, rápida. Eu tive na minha vida política, eu tive um momento em que eu lutei até chegar no Tribunal Superior Eleitoral, para fazer justiça num processo eleitoral. Eu tinha 2 votos favoráveis dos ministros, e o terceiro ministro encaminhava favoravelmente a minha tese. Ele foi interrompido por um 4º ministro. E ele disse o seguinte: olha, preste atenção, autorizar a recontagem de votos numa cidade pequena aqui de Goiás, vizinha a Brasília, é uma coisa. Autorizar a recontagem de votos numa cidade da dimensão e da repercussão de Poços de Caldas significa que a partir de hoje nós não vamos fazer outra coisa senão julgar pedidos de recontagem. Eu tinha razão, mas eu aceitei, como não poderia deixar de aceitar, a decisão do TSE. Hoje nós estamos diante de um fato concreto em que alguém denuncia sem prova e nós vamos admitir. Ao admitir, nós abrimos a porteira para uma quantidade de denúncias e essa Câmara não vai fazer outra coisa a não ser julgar pedidos de admissibilidade. Muito obrigado. Continue em discussão. Então agora eu vou passar a palavra novamente ao vereador Dinei Lennon. Conforme o nosso rito aqui, o vereador Dinei Lennon tem mais 20 minutos. E agora está encerrada a discussão. O vereador Dinei Lennon tem 20 minutos, mais prorrogável por mais 10, para suas considerações finais.